Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, já que a internet possibilita que você veja esse vídeo a qualquer horário. Hoje vamos apresentar o padrão de projeto Flyweight, trabalho proposto pelo professor e doutor Eduardo Jorge na matéria de Projetos Avançados de Sistemas da UNEB Campus 1, Salvador, pelos membros Lucas Gabriel, Samuel Vieira e Jefferson Gomes. Mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre a importância dos padrões de projeto. No desenvolvimento de sistema, espera-se que alguns requisitos sejam garantidos, como, por exemplo, desempenho, compreensão, facilidade na utilização, modificação e uso. Com isso, o objetivo de padrões de projetos deve tornar os componentes reutilizáveis, que facilitam a padronização e que permitam agilidade para a solução de problemas recorrentes no desenvolvimento do sistema. Datado da década de 30, existem três tipos de padrões: criação, comportamental e estrutural. O Flyweight está no tipo estrutural. Os padrões de projetos estruturais descrevem os seguintes aspectos: elaboração, associação e organização entre objetos e classes e interfaces. Permite combinar os objetos em estruturas mais complexas ou descrever como as classes são herdadas ou compostas a partir de outras. O padrão estrutural Flyweight utiliza o compartilhamento para dar suporte eficiente a um grande número de objetos com alto nível de granularidade. Este padrão cria modelo de referência para cada objeto, que concentra todas as características em comum em um objeto. Com isso, o Flyweight tem o objetivo de usar o comportamento de objetos para poder suportar a grande quantidade de instâncias na tela. Basicamente, cria uma estrutura de compartilhamento de todos os objetos, ideal para aplicações com um grande número de objetos, reduzindo o uso de memória, o tempo de execução e melhorando a performance de aplicação. Vamos falar um exemplo básico, que seria o jogo de Mario, onde temos o seguinte cenário: objeto player, que seria o Mario, objeto inimigo T, que seria a tartaruga, objeto atirar C, que seria o casco que o objeto player atira. Nesse caso, todos os objetos inimigos T são iguais e têm o mesmo comportamento, e ao serem atingidos, entram no casco e caem em algum abismo oculto no jogo. O objeto player anda, segura o casco e lança, e o objeto atirar C é lançado para onde o objeto player desejar, até sumir na tela ou bater em algum lugar e voltar. É basicamente isso o jogo todo. Nesse caso, se formos instanciar cada objeto inimigo T, as tartarugas, de forma diferente em uma nova classe, imagine a grande quantidade de memória para andar quando o objeto T é atingido, entrar no casco, caírem e caírem. Sua complexidade só vai aumentando. O que o Flyweight faz é criar um objeto e reutilizar de diversas formas. Assim, cria uma instância só para o objeto e espalha pela tela. E seu comportamento é buscado todo nessa instância, economizando espaço e memória. E aí, galerinha? Bom, eu espero que vocês tenham entendido a explicação de Jefferson sobre o padrão, sobre sua estrutura e tudo mais. Mas nem tudo na vida são flores, né? O padrão ele apresenta ótimos benefícios, mas também depende da quantidade e da organização de objetos a serem compartilhados. Pode haver um grande custo para a procura deles. Então, ao utilizar esse padrão, o usuário ele tem que ter em mente qual é a prioridade no seu projeto. Se vai ser o espaço ou o tempo de execução. Para vocês entenderem melhor isso, vamos pôr um exemplo de um editor de texto orientado a objeto. Imagina que é necessário criar objetos caracteres para representar cada caractere que está no documento. Então, são bastante caracteres. Então, um caractere objeto, ele mantém informações como qual é a fonte, qual é o tamanho, assim como sua localização no documento. Então, um documento ele ainda geralmente possui muitos caracteres. São objetos que precisam de memória. Então, a gente nota que o número de caracteres em geral, dígitos, letras e outros caracteres especiais, é conhecido e fixo. E as fontes que podem ser aplicadas para cada caractere também são conhecidas. Portanto, a gente pode criar um Flyweight Later
para manter somente os tipos do caractere, letra, dígito, etc., como fonte, e criar um outro objeto responsável por manter a posição de cada caractere no documento. Então isso aí vai fazer com que haja uma redução drástica no requerimento de memória por parte da aplicação. Agora, tudo depende também de como você implementa isso, porque o padrão Flyweight, ele poupa a memória através do compartilhamento de objetos Flyweight. Então, a memória geralmente ela é salva a depender das categorias que são criadas previamente salvas. Então, se você tem um joguinho de guerra em que tem patentes, então tem um soldado, tem um major, tem um tenente-coronel e tudo mais. Então, pensa só se você tiver somente o soldado. Você vai estar salvando a memória instanciando somente o soldado. Agora você cria o soldado e o tenente-coronel. Você vai estar compartilhando esses objetos, evitando a duplicação, a repetição, poupando uma grande quantidade de memória. Então é muito interessante. E agora, para deixar tudo ainda mais claro, é bastante interessante a gente visualizar a estrutura genérica do padrão Flyweight. Para isso serão necessárias a criação de pelo menos 4 classes, que vão ser o Flyweight, o Concrete Flyweight, o Flyweight Factory e o Client. Bom, cada classe ela possui uma função bastante específica dentro da aplicação. A gente vai começar pelo Flyweight, porque ela é uma classe que declara uma interface que pode receber e atuar sobre estados extrínsecos. Ou seja, ela é responsável por manipular os estados que são recebidos de fora e que não são compartilháveis. Por exemplo, a posição de um retângulo que vai ser repetido. Então, essa posição ela vai variar, ela não vai ser compartilhada, ela é um estado extrínseco. Enfim, o Concrete Flyweight já é uma classe que estende a classe Flyweight. Ele é responsável por manter somente os estados intrínsecos na aplicação. Além disso, ele também faz a implementação do método abstrato que vai estar presente na classe interface Flyweight. Ou seja, é isso que vai criar a variação do estado do objeto. Através do estado intrínseco, é possível manter as partes compartilháveis, que no futuro serão bastante importantes para alcançar os resultados que a gente espera no final da utilização desse padrão, ou seja, utilizar muitos objetos evitando o maior gasto de memória. Bom, em relação ao Flyweight Factory, ele é o responsável por criar e gerenciar objetos Flyweight. É ele que garante que os objetos vão ser compartilhados corretamente, porque quando o cliente solicita, ele vai chamar o Flyweight Factory e passar outros parâmetros, mas o Flyweight Factory que vai fazer a chamada de qual é o objeto que vai ser utilizado para não ter que refazer a instanciação e a recriação desse objeto. Já o cliente, por último, mas não menos importante, vai fazer a chamada, vai computar ou armazenar o estado extrínseco do Flyweight. Ele vai chamar o Flyweight Factory e passar qual é a imagem que o objeto que ele tem interesse em utilizar e a parte do método abstrato que vai utilizar o estado extrínseco do objeto. Eu espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, eu já mostrei um pouco para vocês como é que é a estrutura genérica do padrão Flyweight. Então acho que é interessante visualizar isso na prática, como é que funcionaria toda essa estrutura dentro de um código. Aqui a gente tem uma classe abstrata, que é o Sprite Flyweight, que tem o desenhar a imagem em um ponto. Esse aqui seria o nosso Flyweight e aqui seria o nosso estado extrínseco, ou seja, o estado de fora que não é compartilhado. Em seguida, a gente tem o Sprite, ele está estendendo o Sprite Flyweight, ou seja, esse aqui é o nosso Concrete Flyweight, que possui uma variável do tipo imagem, que vai ser o estado intrínseco, aquilo que vai ser compartilhado entre os objetos. A gente também faz a implementação do método abstrato, que vem do Sprite Flyweight. E isso. Em seguida a gente vai para o Flyweight Factory.
Aqui a gente cria uma lista do tipo Split Flyweight. A gente cria também as opções para o case que vai ser usado no Get Flyweight e faz a adição de objetos à lista do Split Flyweight. Esse get vai ser muito importante porque esse case vai ser muito importante. Esse método get flyweight vai ser muito importante porque ele vai fazer a centralização de qual vai ser o objeto que vai ser utilizado. Então o cliente ele, por aqui ele faz a chamada e passa como parâmetro o objeto que ele quer criar e a posição desse objeto no ponto, que é a variável a classe ponto e a classe imagem. Agora Samuel vai mostrar para vocês o nosso exemplo. Eu espero que vocês tenham entendido minhas explicações e valeu!